Olá, família da Playoffs, tudo bom? André Amaral aqui novamente. Se eu tô aqui é pra falar do quê? Pra falar de Fantasy Football, né? Não tem jeito, é o assunto relacionado à NFL que eu mais gosto. E depois de eu ter tentado te ajudar no seu draft com algumas dicas para você montar um esquadrão, agora é hora de falar sobre outro aspecto muito importante do Fantasy Football, que são as trocas, as trades. Assunto que pode ser um pouquinho polêmico, render acusações infundadas aí contra aqueles que tomam a iniciativa de trocar e são acusados de assalto, de roubo, outras coisas absurdas, como é o meu caso na minha liga mais antiga, alô José Ferraz. Mas não se preocupe, porque se você não tivesse iniciativa de trocar no Fantasy, vai ficar bem difícil de alcançar a tão almejada glória, o título, quem sabe um anel que nem aquele ali, valiosíssimo, só que não, diretamente do AliExpress, mas tem sempre aquele valor sentimental, para você esfregar na cara dos amiguinhos, né? Aquela conquista será para sempre lembrada. Mas antes da gente soltar a vinheta e falar 7 dicas sobre trocas no Fantasy, ficam os recados muito importantes. Se inscreva aqui no canal do YouTube, acione o sininho para não perder nenhum conteúdo de primeira linha que continua saindo aqui no The Playoffs, semanalmente, diariamente, lá no nosso site também, com notícias, análises, previsões, reviews, podcasts, tem tudo de bom lá. E siga a gente nas redes sociais também, se você ainda não segue, Twitter, Instagram, Facebook. O conteúdo do The Playoffs agora, com a temporada da NFL finalmente tendo começado, vai bombar ainda mais. Então não perca, hein, galera? Bora então de vinheta e para 7 dicas sobre trocas no Fantasy. Primeira dica é bastante básica, mas é importante. Você tem que saber que você possui opções. Você não está engessado a apenas trocar um jogador por um jogador de determinada posição por um jogador da mesma posição. Não, você tem que ser criativo. Utilize essas várias opções de 3 jogadores por 2, 3 por 1, 2 por 1, 5 por 4, enfim. Não há limites para trocas, para quantos jogadores você pode envolver numa trade no Fantasy. Então, utilize isso a seu favor. Outro aspecto bem legal nas ligas Dynasty, né, dinastia, aquelas que você mantém perpetuamente o seu elenco, é envolver escolhas de rookie drafts, né, de drafts dos calouros, o que torna essa modalidade Dynasty bastante interessante, né, bastante parecida com a NFL, porque muitas das trocas na NFL envolvem escolhas de draft. Então, esse é outro aspecto muito interessante das trocas nas ligas Dynasty. De qualquer maneira, nas ligas tradicionais, chamadas redrafts, você também tem que saber dessas opções, não fique engessado a apenas trocar um jogador por 1, 2 por 2, seja criativo, isso é muito importante. O que nos leva à dica de número 2, é você saber o seu objetivo com a troca, tanto se você estiver propondo ela, quanto se você estiver aceitando. E 2 são os objetivos básicos na hora de trocar no Fantasy. Um deles, que não é o melhor, mas às vezes é necessário, é você aumentar a sua profundidade de elenco. Muitas vezes motivado por alguma lesão, como a gente teve de vários running backs importantes agora em 2021. Você é pego de surpresa, perde aquela sua profundidade de elenco e aí precisa aumentar o seu leque. Então, muitas vezes você acaba buscando trocas em que você recebe um número maior de jogadores do que aquele que você está cedendo para aumentar as opções de elenco. Agora, o melhor objetivo, se você também tiver sorte de não ter que lidar com lesões, por exemplo, é melhorar a qualidade da sua escalação titular. Esse é sempre o objetivo primordial numa troca de fantasy. E aí você também acaba indo para o caminho contrário, né? Muitas vezes para você fazer isso, você está do lado da troca que recebe o menor número de jogadores, mas teoricamente jogadores de melhor qualidade, para aprimorar a sua escalação titular, né? Então, saiba qual é o seu objetivo na hora de trocar. Não apenas troque por trocar, saiba o que você está almejando na hora de aceitar ou propor uma trade. A dica de número 3 é para você planejar a sua abordagem ao adversário, ao amigo, ao participante da sua liga. O que isso significa, né? O melhor dos mundos é que você tenha uma liberdade um pouquinho maior já com ele ou ela, e ao invés de simplesmente propor a troca lá no aplicativo sem falar nada, tente dar um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, falar, tô pensando numa troca, o que você acha, podemos conversar, porque aí você tem uma oportunidade de justificar, explicar
o porquê você está sugerindo aquela troca e por que seria vantajoso para ambos os lados. Então, sempre que você tiver a oportunidade, no próprio aplicativo também, se você não tiver tanta liberdade ou contato da pessoa mesmo, muitos aplicativos oferecem a oportunidade de um chat, né? Então, não simplesmente mande a proposta por mandar, mas tente explicar de forma curta também, não seja aquele cara que manda um áudio de 2 minutos durante a madrugada ou aquele textão que a pessoa vai ter preguiça de ler. Tente ser conciso, mas ao invés de só mandar a proposta, contextualize, né? Explique as razões pelas quais ambos teriam alguma vantagem na hora de trocar. Isso costuma ser muito favorável do que simplesmente mandar a troca sem qualquer tipo de explicação, porque a pessoa pode se assustar, pode não entender muito bem as suas intenções. Então, se você tiver a oportunidade de explicar de forma concisa e também sem revelar muito do seu jogo, né? Também qualquer negociação não deixa de ser um jogo de pôquer, entre aspas, né? Você não pode também mostrar todas as suas cartas de uma vez, mas explicar os objetivos tendo a segurança, né, a preocupação de não revelar todas as suas cartas é bastante importante na hora de abordar o seu adversário para uma troca. A dica de número 4 é para você estimar o valor dos jogadores. O que isso significa, né? Um assunto que a gente já tratou bastante no The Playoffs, tanto em texto quanto no último vídeo sobre draft, dividi-los em prateleiras, né, de expectativa de pontuação ao longo do ano. No começo da temporada, fica mais fácil você pegar os rankings pré-draft, né, que eles já estão em prateleiras, inclusive no The Playoffs, e você estimar valores para eles, né? Jogadores de uma mesma prateleira são praticamente equivalentes, então trocá-los diretamente seria algo justo, entre aspas. Mas, por exemplo, você trocar um wide receiver de segunda prateleira por um wide receiver de quarta prateleira mais um running back de quarta prateleira acaba se equivalendo, entendeu? Então você estimar esses valores na hora de comparar os pacotes de 2x1, 3x2, assim por diante. Também se a troca envolver o mesmo número de jogadores, essa estimativa, se você também tiver no começo de temporada, porque tem bastante variação, né, ao longo do ano na cotação dos jogadores em relação à utilização deles. Muitas vezes o papel esperado antes do draft muda de semana a semana, mas no começo da temporada, principalmente, se você pegar o draft board, né, onde cada jogador foi draftado, você consegue estimar o valor dele, principalmente para o dono dele, né? Na hora que ele draftou aquele jogador, ele pegou num round alto, né, até do primeiro ao quarto, então ele teoricamente vai estimar bastante aquele jogador, vai dar um valor alto a ele. E ao contrário, se você achou que um adversário seu pegou um jogador que você gosta num round mais baixo, pode ser que você consiga um desconto na hora de trocar por ele. Então, você estimar os valores tanto na perspectiva que você espera que eles pontuem, daí em diante, quanto na hora de puxar o draft board e ver o que seu adversário pagou naquele jogador, é bem legal para você encontrar a melhor forma de ter uma oferta aceita, né? Ou mesmo quando você recebe uma oferta, ver se ela é justa ou não e tentar achar um caminho para que a troca aconteça. O que nos leva à dica de número 5, identificar as cotações dos jogadores. Isso vai ser assunto de um texto semanal no The Playoffs também, que a gente vai fazer lá, que é a venda na alta e compra na baixa. Da mesma forma que uma ação no mercado de valores, os jogadores semana a semana na NFL e para o fantasy consequentemente, eles têm um valor percebido maior ou menor do que a média, né, do que você deveria esperar dali para frente conforme o seu último desempenho. Então, se aquele running back de primeira prateleira teve uma semana ruim no último domingo, isso pode ser uma oportunidade para você comprá-lo na baixa. Ele vai estar em baixa, desvalorizado, você pode conseguir um desconto nele. Da mesma forma em que um reserva seu, um wide receiver de quinta prateleira, teve um jogo muito bom no último domingo, na última rodada, ele vai ter o seu valor mais alto do que a grande maioria das outras semanas daquela temporada. Então você utilizar essa oportunidade para vendê-lo para alguém que acaba caindo na isca de que aquele desempenho muito bom da última semana vai se repetir por mais vezes do que a ponderação sugere, você pode
utilizar aquela cotação alta do seu jogador para oferecê-lo, para colocá-lo no pacote e vendê-lo na alta. Então, fique ligado aí no The Playoffs, porque semanalmente a gente sempre vai tentar identificar esses jogadores que estão com diferenças consideráveis na cotação de acordo com o desempenho na última semana, para você vender na alta e comprar na baixa. A dica de número 6 talvez seja a mais importante. Analisar os elencos antes de você propor uma troca. O que isso significa? Não adianta você querer trocar por um running back de um adversário que está bastante fortalecido em wide receivers, por exemplo. Ou seja, se você está atrás de um running back, significa que você tem uma defasagem nessa posição. E você deve estar forte em outra. Geralmente, você está forte em wide receiver, fraco em running back. Então, na hora de buscar um running back, tente utilizar um dos seus wide receivers, que é a sua posição mais forte, para a moeda de troca por um running back. Então, se você for atrás de um elenco que já é forte em wide receivers, ele vai ver a oferta e falar, não, mas eu não estou precisando de wide receiver. Então, poupe o seu trabalho, identifique um elenco que está defasado em wide receiver, nesse exemplo, e bom em running back, porque aí fica muito mais fácil da troca sair, de ter uma troca em que ambos os lados ganham, né? A chamada win-win. Ok? Que principalmente os outros membros da sua liga vão sempre julgar uma troca e falar, fulano levou vantagem, fulano foi assaltado, mas sempre há uma razão para que ambos os lados cheguem a um acordo. Então, você se poupar o trabalho de um desgaste também, analise com cuidado os elencos e veja a melhor forma de que ambos os times saiam vencedores de uma troca, ambos tenham algum tipo de vantagem. Então, analisar os elencos é um ponto fundamental na hora de trocar no Fantasy. E a dica de número 7, nossa última dica, é para que você sempre tenha mais de um plano. Não adianta você se limitar a uma única oferta. Ou seja, na hora da abordagem, né, que a gente já falou, é bastante interessante que você, de cara, já ofereça mais de uma possibilidade de jogadores de determinada posição. Por exemplo, você tem 3 running backs negociáveis, além de um wide receiver, e você está buscando um wide receiver de uma prateleira melhor do seu adversário. Então você já chega para ele e fala, pelo seu wide receiver eu te ofereço esse aqui meu, mais um dentre esses 3 running backs da sua preferência. Ou, uma outra forma de analisar esses múltiplos planos, né, também ter um plano B, é você fazer uma primeira oferta que não seria aquela definitiva, né? Isso é bastante comum em qualquer tipo de negociação. Você começa num valor mais baixo do que aquele que você estaria propenso a realmente finalizar a negociação. Então, puxando o exemplo da Dynasty, por exemplo, que fica mais fácil, né? Na hora de envolver picks futuras, escolhas de draft de calouros. Você começa oferecendo uma escolha de terceiro round, além de 1 ou 2 jogadores, por 1 ou 2 jogadores do seu adversário. E aí ele faz uma contraproposta e você fala, não, ok, eu faço a minha oferta inicial, mas em vez de uma escolha de terceiro round, eu te ofereço uma escolha de segundo. Você já estava propenso desde o começo a oferecer essa escolha de segundo, mas se ele aceitar de primeira e de terceiro, ótimo para você. Senão você vai caminhando na negociação até chegar nesse meio termo, que já era o seu plano inicial. Isso também pode ser traduzido em forma de jogadores, né? Você começa oferecendo o seu 4º running back, mas desde o começo já estaria propenso a fechar pelo seu 3º running back ou até o seu 2º. Então, é isso que eu quero dizer na hora de ter mais de um plano, né? Tanto você pode começar já oferecendo um menu variado para a pessoa também com quem você está negociando se sentir um pouco mais presente na troca, com mais opções, e aí ela selecionar dentro daquele leque que você ofereceu, ou, de outro ponto de vista, você começar oferecendo um valor menor do que aquele que você está propenso desde o início a fechar o negócio. Então acho que são isso, né? 7 dicas para tentar te ajudar aí no Fantasy na hora de trocar, que é um aspecto bastante importante para que você chegue ao seu título. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essas dicas aí. Espero que eu volte aqui para falar sobre outros assuntos de Fantasy. De qualquer forma, o conteúdo semanal vai continuar bombando lá no The Playoffs.
Fantasy Football é um dos aspectos mais legais da NFL. Espero que vocês tenham gostado, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no canal, acionem o sininho, porque o The Playoffs é o melhor portal dos esportes americanos do Brasil, sem sombra de dúvidas. Muito obrigado por terem acompanhado, um grande abraço e até a próxima.